Muito bom dia. Sua Excelência, Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Dr. Paulo Rangel, Sr. Presidente do Euro-African Forum, Dr. José Manuel Durão Barroso, Sr. Diretor da nova SBE, Professor Pedro Oliveira, Sr. Presidente da Diáspora Portuguesa, Dr. António Calçada de Sá, caras e caros amigos, sejam muito bem-vindos a Cascais e ao Euro-African Forum. Diria, na minha isenta opinião, que não há lugar mais apropriado para fazer o debate sobre o próximo capítulo das relações com a África do que aqui onde nós nos encontramos. E aproveito também para cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Ministro da Economia. Somos, de facto, um povo atlântico e vemos no oceano liberdade e abertura, tolerância e oportunidade. Não vemos no mar uma fronteira ou uma barreira intransponível. A divisão entre a Europa e a África dá sobretudo pelo Mediterrâneo, mas não queria deixar de contestar essa visão de fronteira, essa ideia de Europa fortaleza que vê no mar uma extensão da sua política de imigração. Tínhamos nós, europeus, a noção da história e o Mediterrâneo no centro da relação euro-africana foi uma autoestrada de progresso e comunicação entre grandes civilizações e grandes cidades nas suas duas margens. E esquecemos isso muito durante as últimas décadas. Talvez por terem sido incapazes de curar feridas históricas, os europeus apostaram noutros espaços geopolíticos. O espaço euroatlântico reflete a nossa predisposição natural para o Atlântico e para as nossas principais alianças militares e comerciais. O espaço euroasiático tem sido um processo de integração hiperacelerado, tanto por efeitos da globalização como previsões estatísticas como as novas rotas da seda, que deixaram a Europa mais dependente energeticamente da Rússia e industrialmente da China. Surpreendentemente, o espaço euro-africano não existe nos nossos discursos, o que é tanto mais espantoso que é o continente na porta ao lado e em quem nós, quase toda a Europa, temos uma história comum. Para além da razão geográfica, histórica ou emocional, não faltam elementos racionais para a Europa olhar para a África e fazer dela uma prioridade estratégica. Vejamos de forma muito breve como a África se destaca em algumas dimensões clássicas do poder. Comecemos pelo território, em que a massa terrestre de África é equivalente à área combinada da China, Índia, Estados Unidos, Japão e Europa Ocidental. A África é um gigante e só não temos bem esta percepção porque os mapas de Mercator criaram uma destruição na representação de África que a representa de forma mais diminuída. Mas quanto à população, e até ao final da década, a África será a segunda região mais populosa do globo. A Europa será a sexta, quando ocupava o segundo lugar em 1950. Se olharmos até ao final do século, as projeções indicam que a África será a casa de 40% da população mundial. De longe, a região demograficamente mais poderosa do planeta. Entre 1950 e 2015, a taxa de mortalidade caiu 3% na Europa. Em África, o mesmo indicador recuou 65%. E isto significa que os países menos desenvolvidos estão a apanhar os mais desenvolvidos na esperança média de vida. Apesar de todos os problemas, é uma excelente notícia. Por último, olhemos para a economia e em 2024, 10 das 20 economias mundiais com mais altas taxas de crescimento do PIB estão na África subsaariana. As matrículas de crianças no ensino primário estão a aproximar-se rapidamente dos 100%, em muitos países, quando em 1970 pouco mais de metade das crianças na África subsaariana tinham sequer a oportunidade de andar na escola. A África está no centro da transição energética, produzindo não só hidrocarbonetos, que fazem o nosso mundo girar, como também os minérios raros que alimentam os carros elétricos e as novas tecnologias verdes que vão permitir ao mundo alcançar as suas metas de descarbonização. A África é o coração da produção agrícola, do futuro e o palco de uma vibrante ecossistema de inovação que está a mudar a forma como olhamos para muitos
problemas nas sociedades ditas avançadas. Caras e caros senhores, é evidente que a África tem ainda muitos problemas. A falta de infraestruturas, a fragilidade de instituições sociais e políticas, a violência étnica e religiosa ativa em muitos dos seus Estados. Tudo isto é verdade. Mas se nós, na Europa, nos focarmos apenas nesses problemas, sem contribuirmos para a sua resolução, sem boa vontade, sem uma política blindada ao preconceito que simplesmente não funciona, nunca estaremos a dar a nós próprios uma oportunidade de fazer parte da história de sucesso que a África está a construir. A África será o futuro. Cabe-nos a nós, europeus, decidir se queremos ou não fazer parte dele. E qualquer que seja a opção de Bruxelas, que Portugal saiba fazer sempre o seu caminho, fiel aos seus valores e à sua história, desempenhando o seu papel no que há muito defendo ser o triângulo virtuoso entre a Ibéria, a África e a América Latina. Que de Cascais saia uma visão renovada e um compromisso reforçado para a construção deste grande espaço euro-afro-sul-americano. Muito obrigado.